E eu estava orando ao Senhor, e quando foi sábado retrasado, eu tinha ido no culto das agraciadas, lá com a minha irmã, né, a pastora Deise, e ela contou meu testemunho lá, uma partezinha dela. E eu pensei, nossa, as pessoas contam o meu testemunho e eu ainda não contei o meu testemunho. E quando o apóstolo aqui domingo ele falou, vai pregar, aí eu disse, não, apóstolo, agora não, deixa eu começar a consagração. Mas depois eu senti forte que eu deveria falar sobre isso. Porque eu me converti, a minha conversão foi numa época que o Ministério de Vivo estava avivado. Eu cheguei aqui numa igreja avivada. Aleluia! Então eu quero compartilhar com vocês isso. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos 2:14. Atos 2:14. Aleluia, meu Deus! Aleluia, meu Pai, louvado seja o teu nome. Oh, glória! Diz assim: eu errei Atos 2:1, perdão, não é 2:14 não. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por elas línguas repartidas, como as que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Aleluia, Deus. Aqui, né, no livro de Atos, ele está falando sobre o primeiro mover do Espírito Santo na vida daquela igreja, daquela comunidade que estava lá clamando, buscando, né? Porque foi promessa do Senhor Jesus. E aí, esse mover, o avivamento, né? Nós vamos relembrar aqui rapidamente, né, sobre o que a bispa falou no domingo passado. O que é o avivamento? Né? É o ato de se avivar, né? De tornar vivo, ela falou aqui. Então, quando eu cheguei aqui no Ministério Deus Vivo, eu fui avivada. Amém. Foi a primeira vez que eu cheguei aqui, eu fui avivada. Eu tive minha primeira experiência sobrenatural com Deus quando eu fui para uma casa de Umbanda. Eu fui para lá, minha irmã Deise, a pastora Deise que vocês conhecem, na época nós não éramos evangélicos, então ela dizia assim para mim, vai tomar banho lá, vai tomar uns banhos na dona Magnólia, que era a macumbeira do local. Aí eu fui, né? Cheguei lá, tomei banho, tudo na sexta-feira. Quando foi na outra sexta-feira, eu fui de novo. E aí ela falou assim: olha, na outra sexta-feira vai estar aqui. Eu esqueci o nome do demônio, mas era um demônio lá que ele ia dar os passos. Aí você vem. Eu disse: tá bom, eu vou. E eu fui. Quando eu cheguei lá, eu vi aquele demônio se manifestar, né? Uma mulher, na filha dela que estava lá. E eu tinha o temor do Senhor no meu coração, porque eu sempre escutava, eu gostava de, às vezes, de igreja evangélica, embora os meus pais, o meu pai era muito católico, e ele dizia, morri católico, né? Ou nasci católico, vou morrer católico. Então ele era muito contra que nós frequentássemos a igreja evangélica, mas eu gostava de ir. E quando eu ia, o Senhor falava comigo e tocava no meu coração, e eu tinha esse temor. E aí naquele dia que eu cheguei lá, eu comecei a ver aquilo ali, eu disse assim: Senhor, isso não é de ti, não. E aí ela foi, fizeram uma fila para ela fazer o passe, né? O passe, para quem não sabe o que é, eles pegam um pano que eles chamam de espada e eles amarram a cabeça, eles dão um nó, né, na cabeça, e eles fazem aquela oração lá entregando para o demônio. E quando eu estava na fila, foram as primeiras pessoas, eu comecei: Senhor, isso não é de ti. Meu pai, se não for de ti, Senhor, me protege. Eu comecei a clamar ali naquele lugar pelo Senhor, sem saber orar praticamente. Aí eu comecei: Pai nosso que estás no
frutificar essas devoções. Senhor, se isso não for de ti, me livra. Eu comecei a falar aquilo no meu coração. E quando chegou a minha vez, eu fui. Meus irmãos, aquele demônio não conseguia amarrar aquele pano na minha cabeça. Ele pegava, não segurava, e o demônio falou assim: tem alguma coisa errada aqui. Aí ele rolou o pano, colocou na minha cabeça e fez oração, mas ele não conseguiu dar aquele nó. Então eu vi ali a mão de Deus sobre a minha vida. Aleluia! Porque Deus, ele escuta o clamor, ainda que nós estejamos lá no lamaçal do pecado, o Senhor, ele escuta o nosso clamor. Aleluia! E eu vi, a minha família, eu vim de uma família de 7 irmãos. Na minha casa, era uma casa comum, sem Deus, sem o conhecimento de Jesus, os conflitos, né? Mãe, filhos, irmãos com irmãos, aquela situação toda. E o meu irmão caçula, ele foi assassinado. Um dos caçulas, que é gêmeos, ele foi assassinado. E a minha irmã Deise, a pastora Deise, ela ficou muito mal com a morte dele. E aí a convite, eu não sei como foi realmente para ela vir para cá para o ministério, mas a convite, eu creio que foi até dos parentes da Silvana, né? Ela veio para cá. Ela veio para cá e ficou frequentando aqui o Ministério das Vidas. Então ela chegava e ficava contando. Só que a Deise, ela era crente chata. Sabe aquela crente quando se converte é chato, que você não gosta? Que olha para ti assim: ai, tu quem é demônio? Ah, aqui você é do demônio. Isso. E, gente, quem não é cristão não gosta disso, né? Não gosta dessas coisas. Ninguém vai aceitar que a gente tenha demônio. Pode ter sim que a gente, né? A gente está longe de Cristo, mas a gente não aceita. Então eu não gostava nem que ela falasse. Ela vinha com aquelas, né, conversas delas, eu não gostava. Mas aí a Digoine veio. E a Digoine era minha amiga. Ela sempre foi minha amiga e cúmplice. A gente era muito unida. Então, quando ela começou a vir, ela começou a ver as coisas que aconteciam aqui no ministério. E ela chegava para mim, ela me contava. Eu ficava: sério, Giovanni, que aconteceu isso? Sério. Aí ela foi uma vez para um retiro espiritual aqui do ministério. E ela chegou assim deslumbrada. Ela disse: Jeane, o homem levantou da cadeira de rodas. Eu disse: não acredito, sério, Jeane. Eu vi com os meus olhos, o homem estava lá, levantou e começou a andar. Aí aquilo ia aumentando a minha fé. Eu trabalhava no distrito nessa época. E lá no distrito, as minhas colegas, algumas eram evangélicas, outras eram desviadas. E eu tinha uma amiga chamada Antônia. E a Antônia, ela estava desviada, ela dizia assim, mas ela falava de Jesus para mim. Né? Ela falava, conversava de Jesus, e eu era muito curiosa em termos de Jesus, as coisas do Senhor, eu não entendia, então eu perguntava mesmo. Aí, é uma coisa que eu não entendia quando o crente falava assim: ai, Deus falou comigo. Como é que Deus falou contigo? Como que ele falou assim, falando, você escutava? Não, ele fala no teu coração, mas como é que fala no coração? Eu não entendi essas coisas, né? Então ela ficava me ensinando, me falando, e cada vez eu ia me alimentando da palavra. E uma vez, a gente falando do Espírito Santo, mover do Espírito Santo, né? Porque eu já conhecia o mover do Espírito Santo. Uma vez eu fui numa igreja e foi a primeira vez que eu vi o mover do Espírito Santo. Eu ri tanto que eu saí de lá rindo. E depois eu perguntei do minha irmã, ela foi me explicar o que era, até pedir perdão, né? Perdão, Senhor, porque eu não sabia, né? Eu podia ter blasfemado contra o Espírito Santo. E aí, mas nessa época eu já sabia o que era, então eu ficava perguntando: mas o que o Espírito Santo faz? O que é? Aí ela, quando foi uma vez, como é que ele vem? Eu queria saber como é que o Espírito Santo vinha. Aí a minha amiga falou assim: Jeane, ela tinha uma voz mansa, ela falou assim: Jeane, o Espírito Santo, ele é como uma criança. Ele não vem para o teu colo se você não permitir. O Espírito Santo, ele é gentil. Ele não vai entrando na tua vida se você não deixar, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí, quando foi uma vez, a Giovanni chegou para mim e falou assim: mana, eu vou lá no ministério e eu vou aceitar Jesus hoje. Eu disse: sério, Giovanni? Ela disse: sério.
Eu vou contigo para servir de testemunha lá que você aceitou Jesus. Mas eu falei isso porque ela já tinha aceitado Jesus antes. Ela foi para um retiro na Igreja Batista junto com a pastora Osmarina e lá ela aceitou Jesus. Quando foi na outra semana, ela estava na festa. Aí eu falei assim, ué, tu não aceitou Jesus, mãe? Ela disse, não, mas foi só no momento, aquilo foi só lá, agora não. Então eu bagunçava com ela, então por isso que eu falei, né? Eu vou lá e vou servir de testemunha, porque um dia se você negar, eu vou estar lá e dizer, ela aceitou, que eu estava lá, eu vi. Eu vim com esse propósito. E aí, quando eu cheguei aqui no Ministério Deus Vivo, essa igreja era muito cheia, gente. Pensa numa multidão que tinha aqui, lotada, quente, mas desde os louvores eu fui tocada. E a Deise falou assim para mim, o apóstolo ele chega hoje, ele está em consagração, e aí ele vai ungir todo mundo. Eu disse, que legal, né? Eu não sabia nem o que era ungir, mas que legal. Aí ele foi, deu a palavra dele e tudo. E quando foi depois, né, todo mundo tirou as cadeiras daqui rapidamente, fizeram 2 filas, uma aqui e outra aqui. Claro que não era essa maravilha que está aqui, era o chão mesmo de cimento. Eu nem lembro se já tinha janelas, então era bem no início do ministério. E aí eu fiquei na fila lá para trás, que era muita gente. E começou a mover do Espírito Santo aqui, muito maravilhoso, gente. Muito maravilhoso mesmo. Eu olhava e me encantava com aquilo, então eu sentia um cheiro tão agradável no ar. Eu não sabia o que era, mas que coisa está cheirando tanto aqui. Depois eu fui descobrir que era o cheiro do óleo ungido, que tinha uma essência e exalava toda. Mas parece assim que aquilo me fazia entrar numa outra dimensão, sabe? Tão agradável. E aí eu vi as pessoas aqui, o apóstolo orando, e as pessoas ficavam cheias do Espírito Santo, todos manifestavam demônios, né? E aí eu vi as crianças na unção do Senhor. Coisa mais linda. Eu comecei a chorar, me alegrei com aquilo, eu comecei a chorar, ai Senhor. E nesse tempo eu não sabia orar direito, mas eu orava, porque as meninas já tinham me falado como orar, né? Então eu ficava, ai Senhor, que lindo, toca nelas, eu ficava assim. E aí, quando eu passei por ali, o pastor Rosivaldo, ele falou assim para mim, eu estava chorando por ver as crianças, né, na unção do Senhor. Aí ele falou assim para mim, olha, não tem medo, não precisa ter medo. Aí eu pensei comigo, eu nem estou com medo, né, eu só estou feliz porque as crianças estavam chorando. Eu acho que ele pensou que eu estou chorando aqui de medo, mas eu não estou com medo. Aí eu vi, quando eu cheguei no apóstolo, ele começou a orar em mim. Ele começou a orar em mim e eu comecei, Senhor, eu preciso, Senhor. Comecei a concordar com aquilo que ele estava falando. E ele começou a orar, eu acho que o apóstolo passou uma meia hora orando comigo. Ele começou a orar, e eu comecei a orar também. Aí, gente, eu comecei a sentir aquele fogo na ponta dos dedos. Aquele fogo ia passando na ponta dos dedos e ia tomando minha mão. Quando tomava minha mão, eu ficava com pavor, com medo. E aquilo sumia. E aí ele orava de novo, e eu me concentrava de novo, eu começava a orar, ele falava, e eu falava, isso, Senhor, eu preciso mudar minha vida, eu concordava com o coração dele. E aquilo novamente, aquele fogo, era um fogo, gente, queimava. E eu ficava com medo de novo. E aquilo foi embora de novo, aquela sensação. E eu sabia, era uma batalha espiritual ali que eu estava vivendo, né? Porque o Espírito Santo, ele estava querendo entrar na minha vida, mas o inimigo, ele estava me colocando medo, me colocando pavor. E foi assim, eu acho que umas 5, 6, 7, eu não me lembro. E até que veio a voz da minha amiga dizendo, Jeane, o Espírito Santo é como uma criança. Ele não vem se você não permitir. O Espírito Santo me fez lembrar disso. E aí, com o coração mais sincero que eu tive, irmãos, eu abri os meus braços e disse, Senhor, eu estou assim, ó, desse jeito. Se tu me quiseres, eu estou aqui. Irmãos, nesse momento o fogo me tomou. O fogo me tomou de uma maneira sobrenatural.
Eu já tive momentos de esfriamento espiritual, mas eu nunca larguei o Senhor Jesus. Isso foi no domingo, quando foi na segunda-feira, meus irmãos. Eu fui crente para a empresa, com a Bíblia embaixo do braço. E eu tinha pedido 2 livros de piadas, que eu gostava de fazer piadas, tinha piada decente, né? Então eu pedi, isso chegou na segunda-feira. E quando eu fui pegar aquele livro, meu coração ardeu. O Espírito Santo não deixou eu pegar aquele livro. E assim foi, meus irmãos, por semanas, toda vez que eu ia, eu pensava em fazer algo errado, o Espírito Santo queimava no meu coração. Então, eu gostaria de compartilhar aqui com os irmãos algumas coisas sobre o avivamento. Como, o que eu preciso, né, fazer para participar do avivamento. Eu quero falar isso para vocês porque foram coisas que eu vivi e que podem ser úteis para vocês. Amém, igreja? A primeira coisa que nós devemos fazer é a fé. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia em Hebreus 11, 1 e 3. Aleluia, Deus. Hebreus 11, verso 1 a 3. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aleluia, Deus. Se queremos o avivamento, que é o poder sobrenatural do Espírito Santo nas nossas vidas, se faz necessário ter fé para vivenciá-la. Nós temos que ter a compreensão, irmãos, que tudo que acontece aqui no reino material já aconteceu antes no reino espiritual. Então nós temos que ter fé. A nossa fé é que vai fazer com que nós cheguemos diante do Senhor. Nós batalhamos muitas vezes, clamamos ao Senhor, o Senhor nos dá a resposta e é aqui materializado para nós em forma de bênção, né? Daniel não foi assim, ele não clamou e veio a resposta. Ana não foi assim, ela não clamou pelo filho, né? Se nós tivermos fé e pedirmos do Senhor, o Senhor no reino espiritual, Ele vai mandar a nossa bênção, Ele vai mandar a nossa vitória, Ele vai mandar a nossa resposta. Porque se materializa, é preciso ter fé. Gente, se eu não tivesse fé para chegar aqui na igreja, não tivesse trabalhado a fé no meu coração, eu não ia crer naquilo que estava acontecendo, eu não ia crer no poder de Deus. Para nós termos o avivamento, para que o Espírito Santo possa derramar, né, dele sobre a nossa vida mesmo, nós precisamos ter dele. Como é que eu vou pedir um avivamento se eu não tenho fé? A fé é uma coisa que a gente não pode ver, o Espírito Santo nós vemos? Não. Então nós temos que ter fé. Quando eu estava uma vez em casa, eu estava orando na madrugada e a Tainá e o Hugo já estavam dormindo. Eu estava orando até tarde da noite. Fiquei orando até pela madrugada. No outro dia eu tinha que trabalhar. E aí eu comecei a orar e o Senhor, Ele me deu um dom de línguas. Eu estava falando em espanhol. E aí eu comecei a falar em espanhol e tudo. Poxa, legal. Eu aproveitei que eu estava falando espanhol, né? Fui cantar as músicas do Marco Rich, né? Graças, ela estava cantando. Só eu parei de orar, mas não queria parar de falar. Eu falava em espanhol e aí eu me assustei. Aí eu chamei a minha mãe, eu disse: mãe, ela que foi? Aí eu falando em espanhol: mãe, não quer passar, não quer sair, eu estou falando em espanhol.
inimagináveis. O avivamento, o Espírito Santo do Senhor, ele toca de uma forma que nos surpreende, né? A bispa falou aqui na ministração dela, rever os dons. Muitas vezes nós perdemos esses dons porque nós esfriamos, mas ainda está em nós. A gente precisa desse avivamento para realizar. Amém. A segunda coisa que nós precisamos: não endureça o coração. Em Hebreus 3, 7 e 8. Aí mesmo em Hebreus, capítulo 3, versos 7 e 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provação, no dia da tentação no deserto. Amém? O avivamento é o mover do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, algo totalmente sobrenatural. Se eu endureço o coração, eu fico de fora desse mover do Espírito. E isso é uma das piores coisas que pode acontecer na vida de um cristão. Aleluia. Quando eu cheguei no ministério, eu estava crendo no poder de Deus, porque eu já escutava, né, sobre isso, sobre falar. Por isso é que é bom você falar de Jesus fora, né, dentro e fora do tempo que a palavra diz. Porque a minha colega lá estava desviada, mas ainda assim ela falava de Jesus, e aquilo entrou no meu coração. Muitas vezes você pode estar pensando assim: eu estou tão fraquinha, mas fale de Jesus, né? Fale de Jesus para a pessoa que está ao seu lado, fale de Jesus para as pessoas que vocês amam, porque de alguma forma aquela sementinha vai entrar no coração. E eu cheguei, eu tinha fé, eu cria no Espírito Santo, mas mesmo assim vocês viram que eu travei uma luta aqui. Se eu tivesse endurecido o meu coração, não tinha acontecido nada na minha vida. Eu não tinha deixado fluir de Deus na minha vida. Não tinha acontecido nada. E eu teria continuado adiando e diante. Eu não teria experimentado a transformação que houve na minha vida, a libertação que houve na minha vida. Muitas vezes, através da pregação, né, nós ouvimos ali, muitas vezes nós já temos Jesus na vida, e o apóstolo ele fala alguma palavra aqui para que a pessoa venha na frente, mas a gente sente um peso. Nós sentimos um peso na perna, um peso na cabeça. Às vezes parece que estamos colados na cadeira, que a gente não toma uma posição e não se levanta para vir até aqui na frente e reconhecer que nós precisamos de mudança. Nós temos que tomar uma atitude. Todos nós temos que tomar uma atitude. Quando o Espírito falar, rompa. O inimigo ele não vai querer. O inimigo ele vai colocar alguma coisa para atrapalhar. Ele vai colocar medo, assim como ele colocou em mim. Ele vai colocar dúvida. É comigo mesmo? Será? Às vezes a gente sabe que é, mas a gente não quer vir. Às vezes bate uma vergonha de confessar. Puxa, eu vou lá na frente, eu vou confessar que eu estou desse jeito. Rompa. Venha. Quebrante o seu coração. É preciso quebrantar o coração. Como o apóstolo falou aqui, nos humilhar diante do Senhor. É dessa forma que nós vamos poder fazer parte desse avivamento. Amém, igreja? Tenha uma atitude convidativa para o Espírito Santo. Abra os braços e o coração e diga: bem-vindo, Espírito Santo. Amém? Abra os braços, tenha essa atitude. Diga assim: eu estou aqui, Espírito Santo. Eu estou aqui, vem, Espírito Santo. Está aqui meu coração. Pode vir, convide o Espírito Santo para entrar na tua vida. Torne-se íntima do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O terceiro ponto: coração sincero diante de Deus. Hebreus 10, 22. Aleluia. Hebreus 10, 22. Cheguemos-nos
com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência e o corpo lavado com água limpa. Aleluia, Deus. Isso tem a ver com reconhecer a nossa atual situação que nós nos encontramos diante do Senhor, amém? Vocês lembram que eu falei, quando eu cheguei aqui, eu disse assim, Senhor, está aqui, do jeito que eu estou, do jeito que eu estava, se tu quiseres, está aqui, Senhor. Esse foi uma oração de confissão, de arrependimento. Então nós precisamos orar, ter esse coração de arrependimento, um coração sincero. E nós só podemos ter um coração sincero se nós nos colocarmos naquilo que nós somos. Aleluia. O que tem no nosso coração? Tem mágoa? Tem angústia? Tem rancor? Nós precisamos colocar isso diante do Senhor. Muitas vezes, gente, nós oramos assim para o Senhor: Senhor, perdoa os meus pecados. A gente coloca logo tudo, né? Perdoa os nossos pecados. Mas a gente não confessa qual pecado. Nesses dias que nós temos que confessar o pecado, o Espírito Santo ele tem me feito lembrar coisas que eu tenho que confessar. Coisas que fui lembrando e fui confessando para o Senhor. Senhor, me perdoa. Perdão, Senhor, perdão por isso. Perdão, Senhor, porque eu agi dessa maneira. Perdão. Gente, quando confessar por vocês também, peça perdão pelos pecados da igreja, que é muito. Pelos falsos profetas. Pelos pastores que são gananciosos. Peçam perdão pela igreja do Senhor. O pecado é muito. Eu estou escrevendo o nome de todos os pecados que eu lembrar, para poder pedir perdão. Você pode lembrar um pecado que eu nem posso conhecer, mas são tantos pecados, né? Pedofilia, zoofilia, tantos que a gente nem sabe. Não, mas eu não pratico isso, mas oro pedindo perdão pela igreja, porque a igreja ela foi feita de membros, e membros são muitos. Eu já conheci pessoas dentro da igreja que eram casados, tinham seu filho, mas tinham relacionamento conjugal com o homem fora da igreja. Então acontece. Infelizmente acontece. A igreja não é só de pessoas santas. São pessoas buscando a santidade, mas tem muitas pessoas que estão no nosso meio e são lobos, precisam de salvação. Então, mas fazem parte do corpo da igreja porque está na igreja. Então nós precisamos orar, nós precisamos confessar o nosso pecado e o pecado como a igreja como um todo, amém? Glória a Deus. Aí você pode perguntar assim, mas por que eu preciso confessar, né? O Deus é Deus, ele já não sabe? Ele não sabe que eu pequei? Porque o confessar, ele faz parte do processo da libertação na nossa vida. Por que tem psicólogo, psicanalista? Senão não teria profissionais que a pessoa chegava lá doente, com alguma ansiedade, alguma coisa, vai sentar, vai expor aquilo e muitas vezes sai de lá curado, amém? Ele só não são Deus para perdoar os pecados. Eles não têm esse poder de perdoar os pecados, mas o nosso Pai tem. Aleluia. Então, quando nós chegamos diante dele, confessando nossos pecados, falando para ele, o Senhor, ele já sabe, já nos entende e vai nos perdoar dos nossos pecados. Amém. E é dessa forma, né, que nós vamos ser libertos em nome de Jesus. Não tenha orgulho diante de Deus, nem queira justificar pecados diante de Deus. Ah, Senhor, eu pequei por causa disso. Ah, eu pequei, Senhor, foi por isso. Não, pecado é pecado, tem que ser confessado.
estiver orando, eu vejo muito aqui no Ministério Deus Vivo isso. Muitas vezes a Carlete ou a pastora Giovanna, a bispa, vão orar nas pessoas, as pessoas ficam assim, ó, só escutando. Tem uma outra atitude a partir de hoje. Abra sua boca e fique confessando também. Aleluia. Não fique só escutando, não. Queira para você uma mudança na tua vida. Diga, Senhor, se ela estiver orando, Senhor, é isso mesmo. Entre em concordância. Se você não sabe orar, é isso mesmo, Senhor, eu preciso dessa libertação. É isso mesmo que está acontecendo com a minha vida, me perdoa. Eu confesso que eu estou desse jeito. É dessa maneira que você vai se aproximar de Deus. É dessa maneira que as coisas vão fluir, amém? Aleluia, meu Deus. O quarto item, gente, já está terminando, tá? É a obediência. 1 Samuel 15:22. Livro de 1 Samuel 15:22. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Amém? Amém, glória a Deus. Não adianta nós conhecermos a Deus e não obedecer. Tem pessoas que conhecem muito a Deus, que se alimentam muito da palavra, do conhecer, mas não obedecem ao Senhor. Vocês lembram do apóstolo antes dele ter uma experiência de avivamento na vida dele? Como ele era? Ele conhecia Deus. Ele sabia, né, bispa? Mas ele não tinha experimentado o avivamento que fizesse com que ele obedecesse mais o Senhor. Foi quando ele teve a vida dele transformada e ele foi curado da depressão. Muitas vezes nós estamos inchados de conhecimento, mas não obedecemos. Nada acontece se não obedecemos o Senhor. A obediência, ela destrava a manifestação de Deus. No momento em que nós obedecemos, é destravado no reino espiritual a manifestação de Deus. É dessa maneira que o Senhor manifesta. Quem lembra do testemunho da Elza aqui sobre a obediência? Ela deu, acho que faz 2 domingos. O que ela disse? Ela disse assim: eu passei a obedecer e o Senhor começou a abençoar. Não só a mim, mas a minha filha, não foi? Por quê? Porque destravou as bênçãos espirituais nela. Destravou, então, através da obediência, ela está vendo o quê? O agir do Senhor. Um pai, ele se alegra em presentear seus filhos. Muitas vezes, nós queremos presentear, nós queremos ofertar alguma coisa na vida dos nossos filhos, mas eles não merecem. É a mesma coisa Deus. Deus está cheio de manifestação para nós, está cheio de presente para nós, mas nós não obedecemos. E aí nós mesmos travamos essas bênçãos que deveriam vir sobre as nossas vidas. Aleluia, meu Deus. Olha, aqui no Ministério Deus Vivo, ultimamente, esses dias, com a ministração da pastora Giovanna, da pastora Deise, nós estamos sendo instruídos, nós estamos sendo exortados a como agir para que o verdadeiro avivamento venha sobre nós. E muito mais nós vamos ver. Muito mais. Nos domingos, o apóstolo traz aqui e coloca, serve um banquete para nós da palavra do Senhor. Mas nem todos que estão aqui, eles querem se alimentar das iguarias do Senhor. Nem todos que estão aqui, às vezes comem uma coisinha, mas não se alimenta direito. E aí
uma mudança na vida. Eu já participei de outras igrejas. E eu posso falar que aqui no Ministério Deus Vivo, a palavra do Senhor, ela é pregada com verdade. É o melhor lugar para você aprender a palavra do Senhor. Eu creio no ministério deste homem que está aqui na frente. Eu creio que Jesus chamou ele e deu esse ministério para ele. Eu creio. Tudo que eu aprendi aqui no ministério. Tudo que eu aprendi, eu sou muito grata a Deus pela vida desse casal. Eu até falei um dia desse para a bispa, eu lhe amo. Eu posso não demonstrar muito isso, mas saiba que eu lhe amo. Eu amo a senhora, eu amo meu apóstolo. E sou muito grata por tudo que eu aprendi aqui. Por tudo que vocês trabalharam na minha vida. Amém, meu Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. É dessa maneira, se a igreja obedecer a voz do Senhor Jesus, é que nós vamos atrair as pessoas para cá. Oh, aleluia. Assim como eu fui atraída. O pastor Rogervan, ele deu uma pregação aqui, e eu gosto de anotar, gente, porque a nossa mente, ela é muito dispersa. E se eu não tivesse anotado, eu já teria esquecido. Aprenda a anotar também, até para você prestar atenção na pregação. Ele colocou assim, ó: a igreja precisa cair na graça do povo. Todos os dias eram acrescentados mais na igreja. Aí ele perguntou: estamos exalando a presença de Cristo? E eu sentada aí, o Senhor me falou assim: olha para trás. E eu olhei para trás, gente. Aí, nesse dia a igreja estava vazia e aquilo me constrangeu tanto. Eu chorei tanto aí, eu disse: perdão, Senhor. Perdão, porque nós não estamos exalando a